Olá, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. E hoje eu vou compartilhar com vocês as minhas percepções de Gênesis 44, tá bom? E continuando a história de José, diz assim o texto: E o deu ordem ao que estava sobre a sua casa, dizendo: Enche os sacos destes varões de mantimento quanto puderem levar, e põe o dinheiro de cada varão na boca do saco. E o meu copo, o copo de prata, porás na boca do saco do mais novo, com o dinheiro do trigo. E fez conforme a palavra de José o tinha dito. Vinda a luz da manhã, despediram-se desses varões, eles com os seus jumentos. Saindo eles da cidade, e não se havendo ainda distanciado, disse José ao que estava sobre a sua casa: Levanta-te e persegue aqueles varões, e alcançando-os, lhes dirás: Por que pagaste mal com bem? Só uma paradinha aqui. Tudo que José fez, ele fez debaixo de uma estratégia que ele tinha de Deus, certamente. Porque a intenção dele não era prejudicar os irmãos, não era prender os irmãos propriamente assim na prisão, nem se vingar dos irmãos. Mas ele tinha que fazer uma estratégia, aplicar uma estratégia para que os irmãos ficassem presos de alguma forma ao Egito. Ele pretendia trazer esses irmãos para perto dele, trazer seu pai para perto dele. Então, por isso que ele usa essas estratégias que aparentemente parece que é de vingança, parece que ele está querendo que os irmãos passem pelo que ele passou, mas na verdade era a única maneira que ele tinha de deixar os irmãos em débito, digamos assim, com o Egito, de forma que a família toda teve que vir ter com ele, para ele poder reencontrar os irmãos, revelar quem ele era verdadeiramente, e assim vou continuar aqui na história com vocês. Mas entendo que isso foi a única estratégia que ele tinha, e foi maravilhosa, de toda forma, e foi debaixo da sabedoria que ele possuía, e debaixo também da autoridade, do poder que ele tinha, que lhe foi atribuído também por Deus, através de Faraó. Não é o copo porque bebe meu senhor, e em que ele bem adivinha, fizeres mal no que fizestes. E alcançou-os e falou-lhes as mesmas palavras. Eles foram lá dizendo assim, tá vendo? O meu chefe, ele tem razão de falar com vocês. Ele desde o princípio, ele adivinhou, ele já sabia que vocês eram espias, que vocês vieram aqui para espiar a terra. Olha o que encontrei na bagagem de vocês. Tem todo esse contexto, né? E eles disseram-lhe: Por que diz meu senhor tais palavras? Longe estejam teus servos de fazerem semelhante coisa. Eis que o dinheiro que temos achado nas bocas dos nossos sacos te tornamos a trazer desde a terra de Canaã. Como, pois, furtaríamos da casa do teu senhor prata ou ouro? Aquele dos teus servos em quem for achado morra, e ainda nós seremos escravos do meu senhor. Ou seja, naquela época tudo era assim, né? Eu vou morrer, me mate, mate meus filhos, como fez Judá com o pai, leva-nos escravos. E aqui foi aonde a sentença veio, porque na verdade o interesse de José era chegar até Benjamim, porque se ele prendesse Benjamim lá no Egito, Jacó não ficaria mais em sua casa, e certamente ele partiria atrás de Benjamim. Então, ele já sabia exatamente aonde ele tinha, a quem ele tinha que atingir. Por isso que ele falou: coloca a minha taça na boca do saco de Benjamim. Continuando. Aquele dos teus servos em quem for achado morra, e ainda nós seremos escravos do meu senhor. E ele disse:
Ora, seja também assim conforme as vossas palavras. Aquele em quem se achar será meu escravo, porém vós sereis desculpados. E eles apressaram-se, e cada um pôs em terra o seu saco, e cada um abriu o seu saco, e buscou, começando no maior e acabando no mais novo, e achou-se o copo no saco de Benjamim. Então rasgaram seus vestidos, e carregou cada um o seu jumento, e tornaram à cidade. E veio Judá com seus irmãos à casa de José, porque ele ainda estava ali. E prostraram-se diante dele na terra. E disse-lhe José: que é isto que fizestes? Não sabeis vós que tal homem como eu bem adivinha? Ele tinha muito, né, esse dom de conhecimento, de revelação e interpretação de sonhos. Eles são instrumentos que agem dentro do dom de conhecimento. Não sei se vocês sabem, alguém que com certeza deve saber, outros talvez não. Mas o dom de revelação e o dom de interpretação de sonhos, ele é nos dado pelo dom de conhecimento que o Senhor e seu Espírito nos compartilha quem ele deseja, que tem esse dom. Vamos soltar aqui o texto então, e diz assim: então disse Judá: que diremos a meu senhor? Que faremos? E como nos justificaremos? Achou Deus a iniquidade em teus servos? Eis que somos escravos do meu senhor, tanto nós como aquele cuja mão foi achado o copo. Mas ele disse: longe de mim que tal faça. O varão em cuja mão o copo foi achado, aquele será meu servo, porém vós subi em paz para o vosso pai. Então Judá se chegou a ele e disse: ai, senhor meu, deixa-me, peço, o teu servo dizer uma palavra aos teus ouvidos de meu senhor, e não se acenda a tua ira contra teu servo, porque tu és como o faraó. Meu senhor perguntou aos seus servos, dizendo: desculpa, aqui está falando: tendes vós pai ou irmão? E dissemos ao meu senhor: temos um velho pai e um moço de sua velhice, o mais novo, cujo irmão é morto, e ele ficou só de sua mãe, e seu pai o ama. Então tu disseste aos teus servos: trazei-mo a mim, e porei os meus olhos sobre ele. E nós dissemos ao meu senhor: aquele moço não poderá deixar o seu pai. Se deixar seu pai, este morrerá. Então tu dissestes a teus servos: se vosso irmão mais novo não descer convosco, nunca mais verei minha face. E aconteceu que, subindo nós a teu servo, meu pai, contando-lhe as palavras do Senhor, disse nosso pai: tornai, comprai-nos um pouco de mantimento. E nós dissemos: nós poderemos descer, mas se nosso irmão for conosco, desceremos, pois nós poderemos ver a face do varão, se esse nosso irmão menor não poderemos ver a face do varão se esse nosso irmão menor não estiver conosco. Aquela história, né? Que se repete aqui no capítulo 44. E um ausentou-se de mim, e eu disse: certamente foi despedaçado, e não o tenho visto até agora. Se agora também tirardes a este da minha face, e lhe acontecer algum desastre, fareis descer as minhas cãs com dor à sepultura. Descer cãs é descer de cabelos brancos e velho à sepultura. Agora, pois, indo eu a teu servo, meu pai, e o moço não indo conosco, como a sua alma está atada com a alma dele. Ou seja, certamente, né, o Jacó amava muito, muito Benjamim, a ponto de que ele ia morrer mesmo. A aflição dos irmãos era exatamente essa: ela não ia suportar perder ainda mais um caçula, né, mais um filho, tendo em vista que a sua esposa já estava morta. Acontecerá que, vendo ele que o moço ali não está, morrerá. E teus servos farão descer as cãs do teu servo, nosso pai, com tristeza à sepultura, porque teu servo se deu por fiador por este moço para com meu pai, dizendo: se não no tornar
eu serei culpado a meu pai todos os dias. Agora, pois, fique teu servo em lugar deste moço, por escravo do meu senhor, e que suba o moço com os teus irmãos. Porque como subirei eu a meu pai, se o moço não for comigo, para que eu não veja o mal que sobrevirá ao meu pai. Ou seja, aqui Judá já estava com certeza transtornado em saber que o pai passaria por toda aquela tristeza que ele passou quando foi José, porque ele acompanhou, né? Tanto que queria se livrar do irmão, se livrou, mas depois teve que suportar ver o pai triste dia após dia, inconsolável, e que certamente houve ali um grande arrependimento, mas aí já não tinha mais o que fazer, e tiveram que suportar os anos de dor do pai. Então ele, nesse momento, diz: eu fico e o jovem vá, porque meu pai certamente morrerá se ele não for. E se eu for sem ele, eu não suportarei mais a tristeza de meu pai, né? Penso que essa tristeza era tão grande que talvez possamos dizer numa linguagem mais atualizada que era uma depressão profunda em que se encontrava, e aquela perda da vontade de viver se abatia sobre Jacó. Dessa forma, ele certamente morreria, né? Porque a pessoa perde a vontade de viver, a pessoa que está num quadro assim, ela não come, ela não bebe, ela não toma banho, ela não se levanta, ela não reage, ela simplesmente perde a vontade de viver. Aqui nesse texto, apesar de, eu peço perdão de ter lido para vocês de forma pausada e não muito rápida e eloquente, mas aqui nós vemos o começo de uma restauração, né? E essa restauração a gente vê que começa já em Judá, que foi o que, digamos assim, incitou os outros a venderem, a matar. Na verdade, eles queriam matar. Judá queria matar, o que tentou vender e tentou colocar na cisterna para depois tentar apaziguar os irmãos foi Rúben. Nós já falamos sobre isso no capítulo pertinente a essa história. Mas aqui nós já vemos estratégias de José vindas da parte do Senhor. E vemos aqui o princípio da restauração, aonde nós vemos que os irmãos estão agora realmente preocupados nas consequências de suas ações e principalmente as consequências das ações que vão atingir o seu pai. Então é uma mudança e a história depois continua. E aí a gente se vê no próximo capítulo. Que o Senhor abençoe a sua vida, a sua família. Essa semana seja abençoada, cheia de vitórias e boas notícias. Até a próxima. Deus abençoe.